Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, mais um dia, meus irmãos, mais um dia, minhas irmãs, estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio, muitas vezes, a choro, muitas vezes às preocupações, mas o nosso Deus continua sendo fiel, ligar aqui esse ventilador, quente, muito quente, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus, para dizer que Ele nos sustenta, para dizer que Ele nos ensina, para dizer que mesmo em meio aos erros, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, Ele é um Pai misericordioso e que cuida de mim e que cuida de você, como servo de Deus, como serva de Deus. E nessa manhã não vai ser diferente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele irá nos ensinar, Ele irá falar ao meu coração e irá falar ao seu coração. Nessa manhã de ensinamento, onde nós dependemos de Deus, aonde nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aonde é Ele que está aqui nos instruindo, nos perdoando, caminhando conosco, nos levantando quando nós caímos. É assim que diz a palavra do Senhor. E eu creio que nessa manhã não vai ser diferente de todos os dias. Na nossa caminhada, na nossa perseverança, aonde nós estamos nos aperfeiçoando. E nessa caminhada existe tropeços, quedas, levantos. Nós caímos e o Espírito Santo de Deus nos levanta. O nosso Deus poderoso estende a mão. Quando nós caímos, Ele cuida de nós. E eu creio que nessa manhã, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vai também lhe trazer paz ao seu coração. Porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas só que aponta, não é? Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho. Ela nos mostra o caminho, mas também ela nos diz como andar, nos mostra o amor que o Senhor Jesus tem por cada um de nós. E nessa manhã eu convido a você, como servo de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, aonde nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, aonde ele escreve nessa carta, ele escreve aqui essa carta aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, para que eles não olhem para aquelas doutrinas que estão sendo pregadas ali, aquelas seitas religiosas, que muitas vezes até o povo de Deus parece, às vezes chega a parecer com esse povo que prega essas falsas doutrinas. Porque tem uma forma de pregar diferente. Mas o nosso Deus, nessa manhã, Ele fala ao meu coração e fala ao seu coração que Ele cuida de mim, cuida de você. E que Ele não vira as costas para mim, nem para você. Nós, como servos de Deus, nós pecamos. Evanice Damasceno, nós pecamos. Na terra não há diploma de perfeição. Só Jesus não pecou. Só que nós não podemos nos alegrar. Bom dia, minha irmã. Nós não podemos nos alegrar. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. Quem envergonha, bom dia, irmã Helena Nascimento. Quem envergonha um servo de Deus por conta de algo que acontece, eu acho que é o inimigo, ou então os fariseus.
Porque aquele que ama, ele corrige com amor, ele chama, ele ensina. É como está aqui o apóstolo Paulo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu não ia ler todo não, mas para que você entenda, nós vamos ler do 16 ao 26. Vou tentar ler breve. Os irmãos sabem que eu não enxergo muito bem, assim, às vezes eu me atrapalho um pouco. Mas como essa Bíblia, eu não estou me justificando muito, né, por conta da letra, porque eu estou usando a Bíblia do varão, e a letra é grande, aí por isso que eu estou tendo menos dificuldade. Mas vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aonde a palavra vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Presta bem atenção. Vamos para a palavra. Depois nós iremos orar. Vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarás a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dessessões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarás o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ô glória, estou só em casa. Bom dia, Aurice Mendes. E aí, quando fico assim na preocupação do portão, porque nós estamos em uma luta aqui tão grande, meus irmãos, que vocês nem imaginam. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu digo: Senhor, acalma o meu coração. Bom dia, J. Dantas. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, né, orientando os irmãos contra os falsos ensinamentos, contra as seitas religiosas. E muitas vezes nós temos que vigiar. Como, irmã Solange? Eu e você. Para que nós não queremos nos colocar, meus irmãos, acima de ninguém. Acima de ninguém. Eu, a irmã Solange, eu estou aqui, muitas vezes, todos os dias com as irmãs, lendo a palavra e aprendendo com os irmãos. Mas eu não sou perfeita. Eu tenho pecados também, meus irmãos. Só que a diferença é que o pecado, ele já não me alegra. Então vamos orar ao Senhor, para que essa palavra fale ao seu coração como falou ao meu. Feche os seus olhos agora, nessa manhã, se você puder, e vamos glorificar o Senhor, e vamos dizer: Senhor, que essa palavra entre no meu coração, e que ela faça morada. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, meu Pai, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós estamos na caminhada, meu Pai, caminhando, Senhor, em rumo ao céu que o Senhor preparou para nós. Mas, Pai, sabemos das lutas, da dificuldade, porque a Tua palavra diz que a carne milita contra o Espírito. Senhor, a carne é o nosso desejo, a carne é a nossa vontade. Senhor, mas que nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, habita em nós.
para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, Senhor, para que nós não venhamos entristecer o teu coração, para que nós venhamos ser guiados por ti, Senhor. Abre o nosso entendimento, meu Pai, nessa manhã. Senhor, escreve essas palavras no nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, nos enche, nos reveste, nos fortalece. Senhor, abre os nossos olhos, que nós venhamos, Pai, estar olhando para ti, Senhor. E não, Senhor, para as doutrinas, para as pessoas dessa terra, mas para Jesus Cristo, porque o Senhor é a luz do mundo. O teu evangelho, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. Que nós venhamos nos alimentar dessa palavra todos os dias. Que nós não venhamos esmorecer, Senhor, com palavras. Que nós não venhamos, Senhor, esmorecer, Senhor, com dedos apontados, meu Pai. Mas que nós venhamos, Senhor, te buscar verdadeiramente. Que nós venhamos aprender do Senhor, que é humilde de coração. Obrigado, Jesus. Continua conosco, Pai, nessa manhã e abre o nosso entendimento. Que essa palavra entre em corações e acalme pessoas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmã Lindete. Glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, eu achei ela maravilhosa. Eu fazendo o meu devocional. E vendo aqui o conforto do nosso irmão Paulo, ele falando assim, para que nós venhamos vigiar, porque nós sabemos que a nossa carne significa o nosso desejo, luta, nós queremos fazer o nosso desejo, às vezes nós queremos fazer algo que não é bom para nós, mas a carne fala mais alto e às vezes nós fazemos. Mas a palavra vai dizer que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos cometer tais pecados. Tais pecados. Mas, irmãos, vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos fazer. Porque a própria palavra do Senhor diz que nós temos que perdoar, não só uma vez, mas 70 vezes 7. Nós temos que perdoar os nossos irmãos, nós temos que perdoar dentro da nossa casa, nós temos que perdoar dentro da nossa igreja, nós temos que perdoar, irmã Naide Damasceno, nós temos que perdoar. É uma ordem do Senhor. E aqui a palavra vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito, o nosso desejo luta contra a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu sempre digo, vai vencer quem tiver mais alimentado. Bom dia, granjeiro, Deus te abençoe. Meus irmãos, isso não significa que eu não peque, que a irmã Naide não peque. Nós pecamos. Só que esse pecado não pode ser constante. Ele não pode ser constante. Aconteceu, foi um acidente de percurso e isso lhe entristeceu. Isso lhe entristeceu porque você pecou contra o Senhor. Mas nós pecamos. E nós encontramos pessoas como se tivesse o rei na barriga, que não pecam. Bom dia, Wesley Alencar, Deus te abençoe. A palavra vai dizer assim, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos estar sujeitos à lei. Porque as obras que nós iremos fazer são coisas agradáveis e que não vai nos trazer dano nenhum. Por isso que nós temos que estar andando nos caminhos do Senhor, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, porque às vezes nós somos enganados. Quem é o nosso maior inimigo? Muitos dizem que é Satanás, não é não. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. E quando nós fazemos, às vezes nós nos arrependemos. E a palavra vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas. As obras que nós queremos fazer, elas são conhecidas. Por isso que nós temos que nos alimentar. Não é porque eu tenho autocontrole, não, assim, de mim. Não, é dons do Espírito Santo. É se ele estiver em mim. Não é porque a irmã Solange é mais santa que ninguém, não. Mas é o Espírito Santo que está em mim. Se ele estiver em mim, eu não vou cometer. Mas vai acontecer. Então foi a irmã Solange? Foi. A irmã Solange se arrependeu. Buscou o Senhor, buscou. O Senhor perdoou. É assim.
E ela vai dizer, são conhecidas, são prostituições, são impurezas, são lascívias, são idolatrias, são feitiçarias, são inimizades. Quantas vezes você não cria uma inimizade por conta de uma palavra que você diz? Sendo servo de Deus. Eu não vou dizer que um servo de Deus vai estar cometendo prostituição, impurezas, idolatria, feitiçaria. Não, isso aí não é de um servo de Deus, de um cristão. Não é. Mas muitas vezes, você como servo de Deus, eu como servo de Deus, nós pecamos, nós cometemos às vezes uma inimizade, às vezes você cria algo, você diz algo desagradável, ou até você comete algo mesmo que necessita da misericórdia de Deus. Vai dizer assim, porfias, ciúmes, iras, discórdias, concessões e facções. Tudo isso a palavra vai dizer aqui. Inveja, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a estas, a respeito de tais, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus. Está vendo, meus irmãos? Nós sabemos, se nós tivermos uma rotina de ira, como a irmã Solange é conhecida? Pela ira, a irmã Solange, fala baixo, porque a irmã Solange se ira com tudo. Se fizer isso, é normal para um cristão? Não é. A irmã Solange tem inveja de tudo. Não diz a ela não que comprou isso, comprou aquilo porque ela tem inveja. É normal isso? Não é normal. Para um cristão, não é normal você viver com inveja do que não é seu. Bom dia, Luziano Macedo. Deus te abençoe. Bebedice, glutonaria. Eita, lá vem a irmã Solange. Ela come demais. Esconde aí porque ela come tudo. Nós não podemos ser conhecidos dessa forma. Nós temos que orar ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos dê domínio próprio. Quem nos dá, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não é porque você é mais santo, não. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós estamos sujeitos. Ele está abrindo os olhos dos irmãos. Vigia, porque aqui estão dentro dessa doutrina aqui, dessas seitas, estão dizendo que você tem que seguir aqui as leis, assim, 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 assim. Só que dentro dessas leis, muitas vezes eles se acham que são donos de tudo, dono da razão, dono do autocontrole, como se eles pudessem fazer tudo. E nós não podemos fazer nada. A palavra do Senhor diz, sem mim nada podereis fazer. Então os dons que nós temos é de quem está dentro de nós. É de quem está dentro de nós. Vai ter dias que você amanhece um pouco fraco na fé. E às vezes um pouco disperso. Ô irmã Solange, eu magoei alguém. Ô irmã Solange, eu falei algo que entristecia alguém, que causou uma confusão. Irmã Solange, eu orei ao Senhor, estou tão arrependido. Pronto, você orou ao Senhor, colocou diante de Deus. Pois saiba que o Senhor é misericordioso. Não é bom é que você faça isso e fique feliz. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele nos entristece. Traz uma tristeza tão grande à nossa alma. Meus irmãos, nós não precisamos de dedo apontado na nossa cara, dizendo que nós pecamos. Não. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, quando nós pecamos, se você é um cristão de verdade, se você é um eleito do Senhor, não se preocupe não, porque até o seu semblante vai mudar. A gente se entristece, porque não há perfeição na terra. Nós pecamos. Agora nós temos que ter humilde. Aqui fala dos dons do Espírito. Vai falar assim: mas os frutos do Espírito é amor. Olha que lindo. Os frutos do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Quando o Espírito Santo está em nós, nós não cometemos tais coisas.
que venha sobre nós a ira de alguém ou a lei do mundo contra nós. E até mesmo a lei dos homens. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne. A carne é os nossos desejos. Os nossos desejos já estão crucificados com Cristo naquela cruz. Bom dia, Raniela Oliveira. Deus te abençoe. Os nossos desejos e as nossas vontades estão crucificados com Cristo. Bom dia, Adriana Verônica. Vai dizer que por conta disso eu não vou pecar mais? Não, não estou aqui falando isso. Porque aqui na palavra do Senhor não está dizendo isso. Você não encontra que você já está aqui e não vai pecar nunca mais. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: aquele que diz que não peca já está pecando, já é pecador. Então nós temos que ter humildade e reconhecer que nós somos pecadores, mas que nós não podemos nos alegrar com o pecado. Temos que clamar ao Senhor e pedir misericórdia a Ele. Vai dizer assim: e os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, com os seus desejos. Com os seus desejos. Já estão crucificados na cruz. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória. De vanglória. Se nós estamos no Espírito, nós temos que ter humildade. E não dizer: eu não me misturo assim, com isso, com aquilo. Nós temos que dizer, que vigiar. Porque a palavra do Senhor diz assim. Bom dia, irmã Nacena. A palavra do Senhor diz: aquele que pensa está de pé, vigie para que não caia. Vigie para que não caia. É a palavra do Senhor. E aqui o apóstolo ainda diz mais: não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Provocando. Eu sou melhor que você. Eu não faço isso que você faz. Eu sigo a lei. Eu sou santo. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser santos, separados do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que, meus irmãos, vamos fazer dar aqui um exemplo. A irmã Solange, eu tenho 26 anos por aí, caminhando, 26 anos de caminhada com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus me chamou. O Senhor Jesus me tirou de um lamaçal de pecado. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que me escolheu. Uns 26 anos. Ele sabe de onde Ele me tirou. 26 anos. Os irmãos acham que eu nunca caí, que eu nunca pequei. Meus irmãos, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nesse período. Glória a Deus que o Senhor foi misericordioso e nunca largou a minha mão. Mas se eu disser aos irmãos que eu nunca pequei, nesses 26 anos de caminhada, eu estou mentindo. Eu não vou dizer assim, meus irmãos, 26 anos de caminhada, mas todo dia eu estou cometendo esse mesmo pecado. Ei, meus irmãos, não é para ser assim. Está errado. Está errado. Mas dizer que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, isso não está na palavra. Não está. Nós não estamos tendo aqui o dom do Espírito Santo da humildade. Nós temos que reconhecer que nós somos pobres, miseráveis, pecadores, necessitando da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Sem a graça dele, meus irmãos, não tem lei que nos sustente. Não tem, podem andar na lei, mas sem a graça, você não vai ser salvo, não. Sem a graça do Senhor Jesus. Você pode dizer: eu não pratico isso, não pratico aquilo, eu estou andando. O que foi que o fariseu disse? Quando estava o fariseu e o publicano. Um chegou e disse: Senhor, não sou digno de estar na tua presença. E baixou a cabeça e confessou os pecados. O que foi que o outro disse? Senhor, não sou como aquele
que peca, que faz isso. Comece daí, Senhor, que está aí cheio de pecado. O que foi que o Senhor disse? O que foi que o Senhor disse? O Senhor disse que aquele que se humilha, que confessa os seus pecados, esse sim tem perdão. Mas para aquele que já se acha santo aos seus próprios olhos, tem a condenação. Tem a condenação. Então nós temos que ter humildade de dizer, eu não sou perfeito. Eu estou no caminho, Senhor. A tua palavra diz que é de glória em glória. Senhor, eu digo todos os dias, Senhor, obrigado. 26 anos. E eu estou aqui, Senhor, pela tua graça. Porque se não fosse a graça do Senhor Jesus, como eu já vi muitos servos de Deus que estavam na caminhada há mais tempo do que eu e não estão mais. Pastores que não estão mais, cantores gospels que não estão mais, muita gente famosa, muita gente que prega a palavra aí, não vou nem citar não, tem muita gente de todas as denominações que não estão mais servindo a Deus. Não estão mais. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, ainda estou aqui. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos que todo dia quando acordar, Senhor, obrigado. Porque mesmo eu sendo pecador, o Senhor me amou, o Senhor me chamou. Senhor, que o teu Espírito me encha no dia de hoje, que eu não venha pecar contra o Senhor, que eu não venha entristecer o teu coração, porque em pecado eu fui gerado, a palavra do Senhor diz, Salmo 51, em pecado eu fui gerado. Então, que nós venhamos ter essa humildade que está aqui na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui de falsas doutrinas, de seitas, de pessoas que apontavam que tinha que seguir a lei de Moisés à risca. Mas eles cumpriam algumas coisas e outras não. Mas eles apontavam coisas e às vezes serviam de tropeço. Serviam de tropeço para as pessoas. Então nós temos que vigiar. Vigiar. Porque a palavra diz, não nos deixamos possuir de vanglória. Não se vanglorie. Se vanglorie em me conhecer, a palavra do Senhor diz. Se vanglorie não do que você tem, não da sua sabedoria, não da sua santidade, mas em me conhecer. É isso que a palavra do Senhor diz. E diz mais, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós não temos que ter inveja uns dos outros. O Senhor lhe deu o seu dom, o Senhor me deu o meu. O Senhor deu salvação a você, deu a mim também. O Senhor foi preparar moradas no céu para você e para mim também. O Senhor colocou o sol para brilhar para mim e para você. E o Senhor perdoou os meus pecados. Me tirou do pecado, do fundo de lama, de poço, do tremendal de lama. O Senhor me tirou e tirou você também. É de Deus a graça, é dele a misericórdia, é dele o poder. Não é de homens dessa terra. Então não se entristeça com doutrinas. Não. Se entristeça com o pecado. Se entristeça com o pecado. E coloque sua vida diante do Senhor. E peça, Espírito Santo de Deus, se eu pequei hoje, e eu estou sentindo a tristeza no meu coração, então me perdoa. E não permita que eu caia mais nesse pecado. Me ajuda. Porque é o Espírito Santo que vence. Nós temos que ser cheio. Ser cheio do Espírito Santo. Porque nós estamos em um mundo, meus irmãos, que cada dia que nós olhamos, nós vemos mais pecado. Cada dia que nós olharmos, nós vamos ver mais coisas desagradáveis. Mas nós não podemos olhar para um mundo pelo qual nós não pertencemos. Nós não pertencemos. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos forasteiros aqui. Aqui não é a nossa pátria. Não é. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. Agora, muitas vezes nós terminamos nos contaminando com as coisas desse mundo. E aí nós nos afastamos do Senhor. E aí nós caímos. Mas glória a Deus que pela graça do nosso Deus, pela bondade do nosso Deus, que deu o seu Filho amado Jesus para nos salvar, Ele também tem deixado a palavra dele para nós vencer também o pecado. O pecado.
nos fortalecer, nos encher do Espírito Santo para nós rejeitar o pecado. Para nos alimentar com o Espírito Santo, para ele estar forte em mim e em você. Para que o pecado está aqui e nós ir nessa direção. Mas vai ter um dia que às vezes nós vamos cair. Irmã Solange, que conversa é essa? Meus irmãos, só Jesus foi perfeito. Só Jesus foi perfeito. Vai dizer que um dia você nunca entristeceu o seu esposo ou o seu filho, ou alguém na sua igreja, ou um dia você falou uma palavra e essa palavra se transformou em uma conversa sem você querer e um dia terminou às vezes dando confusão? Quem não já fez isso? Já aconteceu no meio do nosso povo. Quantas vezes você não já se irou? Quantas vezes você não já desobedeceu ou comeu o que não era para comer e adoeceu? Quantas vezes? Só, meus irmãos, que isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que fugir do pecado. Fugir. O pecado, ele tem que ser um acidente no nosso caminho. Não pode ser rotina na nossa vida. Mas para isso nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer a você que não há supercrente. Eu vou naquele canto ali, porque eu sou crente, porque eu estou preparado, eu não vou me contaminar. Não faça isso. Ore o Senhor. Muitas vezes o Senhor nos alerta. Eu disse ontem aqui, eu contei ontem, que eu fiz meu devocional ontem, mas quando eu estava acordando, eu senti um tapa tão grande na minha cama que eu dei um pulo. Foi um tapa tão grande no meu colchão na madrugada, e eu fui orar. E eu orei o Senhor. Mas porque o Senhor já sabia que ia se levantar uma luta muito grande. E se levantou, meus irmãos. Nós estamos travando uma luta muito grande. Mas eu creio que o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele é bom. E ele cuida de mim, ele cuida da minha casa, ele cuida de você, ele cuida da sua casa. Ele cuida de nós. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, nos alimentando dessa palavra, para nós estar forte quando vier as tentações, quando vier as coisas desagradáveis. Amém? Vamos cantar aqui um hino, um louvor, e depois nós iremos orar, agradecendo a Deus pelos livramentos. Eu estou desde ontem de oração, o varão está meio preocupado, a cabeça muito quente, e estou orando a Deus, né? Porque o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive da vida dele, né? E ele foi para o sítio para olhar os animais no sítio, e lá ele fica melhor, mas daqui a pouco está chegando. E eu digo, se acalme seu coração, ore a Deus, talvez seja uma oportunidade que o Senhor esteja lhe dando para você se aproximar mais do Senhor. Porque às vezes vem preocupações para a nossa vida, para nós nos aproximar do Senhor, né? E eu estou orando, né? Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Vamos cantar esse louvor. Deus é bom em todo o tempo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser.
Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, glória! Vamos orar. Vamos dizer ao Senhor, pedir a Ele que Ele nos encha, para que nós não venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor, para que nós não venhamos desagradar o Senhor. Chegou gente aqui na porta, já vou estar encerrando, né? Estamos numa luta aqui, meus irmãos. Estejam orando pela casa da irmã Solange. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus zeloso, meu Pai. Senhor, nos livra nessa manhã, meu Senhor. Meu Pai, livra, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Senhor, livra os nossos filhos, esposos, as esposas. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, derrama, Senhor, a tua bênção, a tua graça e o teu poder, Senhor, sobre nós. Senhor, que nós venhamos te buscar, meu Pai. Senhor, nós já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus, né? Chegou alguém aqui, eu tenho que atender agora. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Beijo, Luziano Macedo, irmã Helena, irmã Adriana Verônica, irmã Cicinha, ô Glória, deixa eu ver, Aurice Mendes, cada um que entrou conosco, irmã Lindete, irmã Lili, cada um, J. Dantas, cada um que entrou conosco. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmã Naide Damasceno, ô Glória, Evanice Damasceno, Deus abençoe no Belém do Pará, glória a Deus, irmã Cicinha, Deus abençoe a vida de vocês, ô Glória.